Eu quero convidar os irmãos a abrirem no Evangelho de Lucas, escrito por Lucas. Evangelho escrito por Lucas, capítulo 8. Evangelho aí escrito por Lucas, capítulo 8, versículo 40. Passagem bastante conhecida. Tem muitos princípios, muitos ensinamentos, muita coisa boa para as nossas vidas, amém? Alimento. Então, Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 40. Quantos acharam? Pode dizer amém? Amém. Glória a Deus. Então vamos ler. Lucas, capítulo 8, versículo 40. Vamos fazer a leitura do 40 ao 42, depois nós vamos pular um pouquinho. Lucas, capítulo 8, versículo 40. Ao regressar Jesus, a multidão o recebeu com alegria, porque todos o estavam esperando. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e, prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até a sua casa, pois tinha uma filha única de uns 12 anos, que estava à morte. Vamos lá agora para o versículo 49. Versículo 49. Falava ele ainda, quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, dizendo: tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isto, lhe disse: não temas, crê somente, e ela será salva. Tendo chegado até aí, irmãos, até 50, depois nós vamos ler mais. Feche seus olhos. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor, por esta noite, por tudo que ocorreu aqui. Nós já fomos abençoados pela Tua presença, nós sentimos a Tua presença em meio aos louvores, Pai. Oh Deus, tudo que ocorreu, oração, Pai. Oh Deus, tenho certeza que o Senhor já tem falado aos corações. Continua ministrando ao nosso coração, nos fortalece, nos dê desse alimento, que nós possamos sair daqui, Senhor, com a direção, com a revelação que o Senhor tem para nos dar essa noite, Pai. A certeza de que o Senhor está conosco em todas as coisas, Pai. Abençoa a Tua igreja nessa noite, em nome de Jesus, amém, Senhor. Irmãos, o tema da mensagem hoje é caminhando com fé. Nós necessitamos da fé, porque se a gente parar para pensar, nós não temos controle sobre nada. Nós não temos. Nós sabemos que nós estamos aqui nesse momento, aqui para adorar, para louvar o Senhor, para ouvir uma palavra. Mas se a gente daqui a pouco, daqui 2, 3 minutos, a gente não tem certeza de mais nada. O tempo, o amanhã, o futuro pertence a quem? A Deus, pertence a Jesus, pertence a Deus. E nós precisamos, ter fé no que Ele está para fazer, no que Ele está no controle, e Ele está no controle de tudo. Você crê que Ele está no controle da sua vida? Isso é fé, irmãos, e nós precisamos continuar caminhando com fé. Mas às vezes nas nossas vidas acontecem coisas, que é o inimigo também tentando contra nós, para minar, para tirar a nossa fé, e a nossa fé deve estar depositada em quem? Jesus. Mas a tempestade vem, as lutas vêm, as dificuldades do dia a dia, que todos nós enfrentamos, elas vêm, e elas tiram, muitas vezes a gente dá tanta ênfase às lutas, às dificuldades, que a gente tira os olhos de Jesus, e começa a olhar o problema, e a nossa fé vai diminuindo, enfraquecendo. Mas Deus é tão bom, que Ele sempre vem com uma palavra, para novamente nos encorajar, para novamente elevar e aumentar a nossa fé. Não temas, crê somente. As tempestades vêm nas nossas vidas. Quando nós nos convertemos, quando nós viemos a Cristo, isso não vai nos eximir de lutas, não vai nos eximir de tempestade. Ao contrário, nós vamos continuar enfrentando lutas, nós vamos continuar enfrentando tempestades, mas nós temos em quem nos firmar. Diferente das pessoas que não têm aonde se firmar, não tem uma rocha para se sustentar, nós temos essa rocha.
E quando nós nos firmamos nessa rocha que é Jesus Cristo, pode vir tempestade, pode vir ventos fortes e nada vai nos abalar, porque nós estamos firmados na rocha certa, na rocha que é Jesus Cristo, coisa que as pessoas que estão no mundo não têm. Estão firmadas em coisas, em bens, estão firmadas em palavras que vêm do homem, promessas que vêm do homem. E isso é estar firmado aonde? Nós conhecemos a passagem, estar firmado em areia. A areia vai ruir, mas nós estamos firmados na rocha. Agora voltando, trazendo dentro do princípio que eu quero trazer para os irmãos, Deus tem o melhor para nós. Jairo, voltando aqui para Jairo, dentro disso que eu estou falando, Jairo, a palavra diz que ele era chefe da sinagoga, era um homem detentor e conhecedor e zelador ali de toda a lei judaica, do templo, da adoração que se prestava ali no templo, dos sacrifícios que se prestavam ali no templo, irmãos. E Jairo estava com um problema, a sua filha estava à beira da morte. E como tal homem zelador das leis judaicas, nós sabemos que até então aqui, Jesus havia feito muitas curas, realizadas muitas curas, havia libertos muitos homens que estavam endemoniados, acorrentados por demônios. Jesus havia feito curas, Jesus havia já operado milagres, Jesus já havia liberto pessoas possessas. E Jairo ouvia isso, mas os religiosos da época, pastor, falavam que Jesus fazia todas essas coisas usado, por Beelzebul, pela autoridade que havia em Beelzebul, porque os religiosos da época, os sacerdotes, não aceitavam Jesus como um profeta. E Jairo estava ali no meio de tudo isso, pastor, ouvindo o que elas falavam. Olha, aquele que se diz mestre, aquele que se diz profeta, Jesus, ele está curando, ele está libertando por Beelzebul. E Jairo ali, irmãos, carregando um problemão. Aquele que era detentor ali das leis judaicas, aquele que era o zelador, o chefe da sinagoga, ali com um problemão, porque a sua única filha estava à beira da morte. E você acha que ele já não tinha tentado de tudo, irmãos? Porque como chefe da sinagoga, ele já tinha ido no templo, ele já tinha sacrificado, ele já tinha orado, ele já tinha como tal chefe da sinagoga status, poder, dinheiro, ele era um homem de status, de fama para a sociedade ali na época. Ele já tinha procurado os melhores médicos para tentar restabelecer sua filha, não é? Você acha que não, irmãos? Se a única filha, se a sua filha ficar doente, você vai correr no médico, você vai atrás, e ele como tal foi, você vai orar a Deus, e ele como tal, ele foi orar no templo, foi sacrificar no templo, mas havia naquele momento alguém maior do que a lei judaica, havia naquele momento alguém maior que iria se sacrificar de uma única vez por todos, que era quem? Jesus Cristo. E Jesus estava ali se revelando naquele momento para o povo. E Jairo estava ouvindo falar Jesus, ouvindo falar bem e ouvindo falar mal. E como tal, Deus não faz nada sem propósito, irmãos. Se você está aqui nessa noite, há propósito de Deus nisso. Há propósito de Deus. E Jairo, como tal, sua filha doente, diz a palavra ali no versículo 40, no capítulo 8, que ao regressar Jesus, a multidão o recebeu com alegria, porque todos o estavam esperando. E bem no momento que a filha de Jairo estava doente, Jesus estava regressando ali naquela cidade. Jairo faz o quê? Vai ao encontro de Jesus. E ali, como chefe da sinagoga, como status tal, irmãos, você imagina, Jesus andando, aquela multidão cercando Jesus, por onde Jesus ia, ele já tinha realizado muitos milagres, uma multidão cercava, espremia Jesus mal conseguia andar, e Jairo lá com toda a sua pompa, todos conheciam Jairo, vai abrindo caminho para Jairo. Jairo está passando, com certeza foi alguém à frente avisando,
vai abrindo, abre, sai que Jairo está vindo. Jairo vai se encontrar com Jesus. Alguém já foi à frente avisando: ó, Jesus, Jairo está vindo ao seu encontro. E foi fácil para Jairo chegar até Jesus, porque a multidão foi abrindo caminho. Ó, o chefe da sinagoga está vindo. Irmãos, aqui tem uma coisa muito importante que nós aprendemos com Jairo. Para Jairo chegar a Jesus, Jairo não se importou com o que as pessoas fossem falar, o que os religiosos da época fossem falar. Jairo não se importou mais com sacrifício, ele não se importou, ele sabia, ele cria em Jesus. Para ir até ali a Jesus, ele cria que Jesus poderia curar a filha dele. Ele não iria ali à toa, ele iria ali com fé, crendo no que Jesus poderia fazer. E ali então ele se liberta, ele não se importa com o que os homens iriam falar, com o que os religiosos da época iriam falar. Ele estava ali buscando Jesus para curar a sua filha. Ele não queria mais saber da religião, e nós somos assim. Para você se achegar a Jesus, irmãos, às vezes está faltando você se libertar de algumas coisas. Eu não sei quantos aqui vieram do catolicismo, mas lá há uma religiosidade, irmãos, há uma religiosidade, e é difícil para quem vem de outra religião, vir para Jesus, tem que se libertar das amarras. Religião não salva, quem salva é Jesus Cristo. Ele é o único caminho, a verdade e a vida. Nós sabemos que outras religiões vão buscar em outras coisas, em ídolos, mas quem realmente salva, o que a palavra diz, o único caminho, a verdade, é Jesus Cristo. Não há outro poder para salvar, Jesus Cristo. E Jairo vai com fé, e o que diz a palavra, irmãos, no versículo 41, eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e o mais importante, prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até a sua casa. Eu fui, pastor, me atentar com essa palavra prostrando-se. Prostrando-se, o que significa prostrar-se? Todos nós sabemos que prostrar-se, nós entendemos isso, né? Quando nós cantamos louvores que falam-se sobre prostrar-se aos pés de Jesus, é um ato de reverência. Mas mais profundo do que um ato de reverência, irmãos, quero trazer para você que prostrar-se é um ato de entregar-se, de se deixar dominar, de se deixar submeter por aquele a quem se prostrou. Quantos aqui já assistiram filmes? Sei que quantos aqui já assistiram filmes que um exército, né, se entrega, que um reino lá se entrega para o outro, fala assim: não, reconhecemos que vocês ganharam a luta, e se entrega, se submete, se prostra diante daquele exército que é superior, e deixa-se dominar. Fala: não, hoje, a partir de agora, vocês ganharam a guerra, e nós nos submetemos, vocês vão dominar sobre nós. E Jairo, quando chega diante de Jesus, irmãos, mesmo detentor ali, chefe da sinagoga, da religiosidade judaica, ele agora, irmão, chega com um ato não de prostrar-se como reverência ao mestre, mas ele chega com um ato de se prostrar, de se deixar dominar, de se deixar submeter por aquele a quem agora ele reconhece superior a toda qualquer lei judaica, a toda e qualquer religiosidade, que é o Senhor Jesus Cristo. E eu entendo, irmãos, que é dessa forma que nós devemos fazer quando nós estamos diante do Espírito Santo, de se deixar submeter por Ele, de se entregar a Ele e se deixar dominar pela presença de Deus. Jairo está falando: Jesus, eu sou teu, a minha vida é tua, faz a tua vontade sobre mim, que a tua vontade agora opere sobre a minha vida. É esse ato de se prostrar que nós devemos fazer. Jairo já havia buscado em todas as outras coisas, havia buscado na religião, nos sacrifícios, havia buscado na ciência, na medicina, mas nada pôde curar a sua filha. E agora, como um ato de entender quem era Jesus,
porque no coração dele ele já cria que era aquele a quem Deus enviaria. Ele prostra-se diante de Jesus e ele pede: venha até minha casa. Quantos aqui nessa noite, irmãos, precisam ter esse ato de se prostrar, de se render ao Espírito Santo nessa noite e falar: vem até minha casa, porque lá a coisa não está legal. Há doença, há choro, há dor, há tristeza, há lutas. Você vai guardando esse sentimento, você vai tendo esse entendimento nessa noite, irmãos, do que é se submeter, se prostrar. A condição que levou Jairo a isso, irmãos, foi a doença da sua filha. Foi a doença da filha dele. Muitos vêm pelo amor, outros vêm pela dor. A gente ouve falar isso na igreja, porque a luta vem para quem crê, a luta vem para quem não crê, mas o importante é a nossa fé. E eu quero trazer algumas perguntas para você continuar refletindo sobre essa palavra essa noite. Jairo poderia, antes de buscar a religião, antes de buscar os sacrifícios, antes de buscar os médicos, Jairo poderia ter ido até Jesus já. Ele já tinha ouvido falar de Jesus. Ele esperou. E você, quanto tempo mais você vai esperar para se entregar, para se submeter ao Espírito Santo, para se submeter à vontade de Deus? Quanto tempo mais você vai esperar? O que tem te impedido de se submeter ao Espírito Santo? O que tem te impedido? É a religiosidade? São pessoas? O que as pessoas vão pensar? O que as pessoas vão falar? Irmão, maior é o que Deus tem te preparado para ti. Maior e mais importante é o que Deus pensa a nosso respeito do que as pessoas pensam. E Deus, irmãos, tem coisas boas para nós, tem palavras de amor, de conforto, de fortalecimento, de encorajamento, coisa que o inimigo que está aí no mundo vai usar pessoas para te desencorajar. A gente viu aqui, irmãos, nós vamos ver mais para frente, que Jairo vai caminhando com Jesus, e muitas coisas vão acontecendo ao longo da caminhada, e chega alguém e fala assim: ó, não incomodes mais o mestre, não incomodes, porque tua filha já está morta. Pessoas usadas pelo inimigo: não precisa mais na igreja, essa luta que você está enfrentando, essa dificuldade, você está indo na igreja e está lutando, e está com a dificuldade, está piorando a coisa para você. Não é assim? A gente percebe, parece que a coisa está ruim, e de repente o buraco aumenta, afunda mais, parece que não tem mais para onde afundar, e afunda. E aí vem a boca usada pelo inimigo: você está indo na igreja por quê? Você está afundando mais? Deixa de ir na igreja. Por que você está incomodando Jesus? Não incomoda, deixa Jesus ir para outro lugar, para sua casa não precisa mais, tua filha está morta. Irmãos, continue caminhando com Jesus, continue focado nas palavras de Jesus, continue com os teus olhos fixos em Jesus. Não deixa o inimigo, irmãos, encontrar uma brecha, porque quando a gente vacila, quando a gente começa a dar ouvidos para as palavras do homem, para aquilo que o inimigo está usando para desencorajar, não precisa mais ir na igreja, essa luta você está indo na igreja e está lutando e está difícil. É o inimigo tentando minar a tua fé, irmãos. É o inimigo tentando minar a tua fé. E Jesus olha para você e fala: não temas, crê somente. O que Jesus está falando? Escuta a minha voz, ouve as minhas palavras, não o que vem da boca de homem, mas ouve as palavras que saem da boca de Deus. Não temas, crê somente. Eu vou até a tua casa, eu estou contigo. Jesus fala para Jairo: eu vou até a tua casa, eu estou contigo, eu estou aqui. Jairo, não dê ouvidos, olha para mim,
eu estou com você, não temas, crê somente, tudo está sobre o meu controle. Como eu falei, nós não temos controle de nada, irmãos, mas Deus está no controle de todas as coisas. Não fique resistindo a Deus, não fique lutando contra Deus, mas se submeta a Ele, deixa Ele dominar, porque nada está no nosso controle. Nós achamos no nosso próprio entendimento, na nossa própria capacidade, que nós somos capazes de realizar, de fazer alguma coisa, mas não somos. Jairo, irmãos, era poderoso aos olhos dos homens, mas a sua filha adoeceu. E nós, diante de uma dificuldade, diante de uma luta, a primeira coisa que vem na nossa cabeça, a gente tem que ir, a gente tem que fazer, no nosso próprio entendimento, nós vamos no médico, e muitas vezes a gente deixa de orar, a gente deixa de buscar a Deus, na luta, na dificuldade. Estou com um problema no meu trabalho, estou com um problema em casa, e a gente quer resolver, a gente quer achar que a gente está certo, vamos resolver aqui, vamos discutir. Para com isso, irmãos, busque em Deus primeiro, dobra teu joelho, ora, coloca diante de Deus, porque nada está no nosso controle. A gente não sabe o amanhã, não sabe daqui a pouco o que vai acontecer. Confia, continua caminhando com Jesus, não deixa nada te tirar da presença de Jesus, não deixa nada minar a tua fé, não deixa os problemas do dia a dia, não deixa o estresse do trabalho te causar mal, te causar dano, atrapalhar o teu convívio familiar, tirar a tua paz que Jesus tem derramado sobre nós. Porque quando nós vemos na igreja, quando nós adoramos, quando nós ouvimos a palavra, a gente sai daqui leve, irmãos, sai da igreja, parece que a gente está flutuando. Mas aí, na hora que o inimigo coloca o bichão na frente ali, né, coloca qualquer problema, a gente sai daqui, o inimigo já usa no trânsito aí para dar uma fechada na gente, aí o sangue já ferve, né? Olha o inimigo tentando tirar a paz, olha o inimigo tentando minar a nossa fé. Continue caminhando com Jesus, não deixa isso te perturbar, não dê brecha para o inimigo usar para tentar minar a tua fé, porque a palavra diz que ele está como um leão ao derredor, né, procurando que ele possa, né, tragar, mas ele não é leão. Por isso que a palavra fala como leão, ele não é leão. Jesus, em toda a sua mansidão, em toda a sua humildade, ele sim é o leão, ele é todo poderoso, porque para nós ele é manso, ele está à espera de nós, para que nós possamos nos entregar, para que nós possamos chegar nele com súplicas e oração. E a palavra diz que ele ouve as nossas orações, e ele ouve e ele atende as nossas súplicas. Amém? É verdade ou não é? Amém? Lá em Salmo capítulo 6 versículo 9 diz que o Senhor ouviu a minha súplica e o Senhor respondeu a minha oração. Então ele ouve, ele está atento, e ele quer, irmãos, que nós nos acheguemos a ele. Mas Jesus é tão educado, ele é tão educado, que ele não vem aqui nos irmãos e chega lá na casa do irmão e fala, e abre a porta e fala, estou entrando, deixa eu resolver aqui. Não, ele está ali esperando, ali na mansidão, na humildade dele, naquela paz, esperando de braços abertos para que os irmãos cheguem, se prostre diante dele e fale, eu preciso de ti, eu reconheço, porque tudo que ele tinha que fazer ele já fez. Ele se sacrificou, e não sacrificou por um ou outro, irmãos, mas ele se sacrificou por todos. Ele se sacrificou por Jairo, que era ali o chefe da sinagoga, e ele se sacrificou também por aquela quem nem o nome a Bíblia, a palavra cita. Vamos olhar lá? Olha lá no versículo 42, irmãos, finalzinho do versículo 42 do Evangelho de Lucas, Lucas 8, ainda continua a palavra, Lucas capítulo 8, finalzinho do versículo 42. Lucas capítulo 8, finalzinho do versículo 42.
Lucas 8, finalzinho do versículo 42. Enquanto Jesus estava caminhando ali com Jairo, em direção à casa de Jairo, as multidões apertavam ainda Jesus, estava todo mundo cercando Jesus. E o versículo 43: certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, e a quem tinha, ninguém podia ter curado, ela tinha gastado todo o seu dinheiro com médicos, veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste, e logo se estancou a hemorragia. Mas Jesus disse: quem me tocou? Como todos negassem, Pedro, seus companheiros, disse: mestre, o senhor está doido, mestre, a multidão, mestre, te aperta, te oprime, e tu dizes: quem me tocou? Contudo, Jesus insistiu: alguém me tocou, porque senti que de mim saiu o poder. Vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante dele, declarou à vista de todo o povo a causa por que havia tocado e como imediatamente fora curada. Então lhe disse Jesus: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Jesus, irmãos, estava ali pronto a atender Jairo, que era chefe da sinagoga, e também estava pronto a atender aquela que a Bíblia nem nome cita, uma mulher que há 12 anos sofria de um fluxo, de uma hemorragia, irmãos, de sangue. Segundo Levítico, essa mulher tinha que ser excluída da sociedade, porque era um pecado, era uma imundícia, e ela não podia tocar em ninguém, e ninguém podia tocar nela, porque também se tornava impuro. Pela lei judaica era isso. E aquela mulher, irmãos, vivia excluída de todo mundo, isolada de todo mundo há 12 anos, sofrendo dessa hemorragia. A Bíblia não cita o nome dela, e Jesus vem, irmãos, para dedicar algo àquela mulher, como ele dedicou a Jairo, que era chefe da sinagoga. Ele não dedicou? O que Jesus dedicou a Jairo, irmãos, como chefe da sinagoga, como Estácio? Jesus dedicou tempo, atenção e cuidado a Jairo. E enquanto Jesus caminhava com Jairo, fica imaginando, a filha à beira da morte, Jesus vem à minha casa, uma multidão cercando Jesus. Se coloque no lugar de Jairo, irmãos. Sua filha à beira da morte, alguém na sua casa passando mal, à beira da morte, e você vai até Jesus, pede para Jesus acompanhar você até a sua casa, mas uma multidão cerca Jesus. A distância, eu fui estudar, pastor, a distância da onde Jairo se encontrou com Jesus até a casa de Jairo não era grande, era pequena a distância, mas o caminhar era lento, porque a multidão cercava Jesus, a multidão queria tocar em Jesus, a multidão queria estar perto de Jesus, Jesus não conseguia andar. Eu imagino a aflição de Jairo, querendo pegar Jesus no colo e sair correndo com Jesus para casa. Eu imagino Jairo ali, irmãos, forçando a multidão a abrir caminho: sai, eu sou o chefe da sinagoga, deixa Jesus passar, minha filha está morrendo. E Jesus ali queria que Jairo, irmãos, mais importante do que curar a filha de Jairo, Jesus queria ensinar Jairo experiências, o que Jesus era, quem Jesus era e o que Jesus poderia fazer. Ele queria ensinar Jairo a trabalhar com as emoções, a controlar as suas emoções, porque nós somos assim, quando nós pedimos para Jesus, nós achamos que Jesus vai fazer no nosso tempo, e Ele não faz no nosso tempo, é no tempo dEle, por mais que seja curto o trajeto, Jesus vai no seu ritmo, no seu tempo, Ele não vai no nosso. E tudo está no controle dele, nada foge do controle dele. A gente fica desesperado demais porque nós não conseguimos controlar as nossas emoções. E muitas vezes o que Deus quer, irmãos, é ensinar a gente a controlar a nossa ansiedade, a controlar as nossas emoções, porque nós somos ansiosos, nós queremos tudo para hoje. E nós precisamos aprender a controlar isso. E Jesus naquele momento se detém então meio à multidão, para atender e dar a mesma atenção que ele deu a Jairo, a dar àquela mulher que sofria daquela hemorragia, que a Bíblia não fala o nome, que era uma excluída da sociedade. São duas distinções, um que era,
um status, que tinham poder sobre a sociedade, que tinham um cargo alto na sociedade, e outra que nem o nome cita, que era uma excluída da sociedade. E Jesus ali dedica aos dois tempo, atenção e cuidado. Não pense você que Jesus não quer dedicar isso a você. Jesus quer dedicar o tempo, a atenção e o cuidado sobre a tua vida. Ele quer a cada um de nós, a todos nós, Ele quer dedicar o seu tempo, a sua atenção e o seu cuidado. E Jesus se detém, Ele percebe que ele é tocado, e ele se detém. A mulher não queria se revelar. Por que a mulher não queria se revelar? Eu falei aqui, porque ela era considerada imunda, e quem tocasse nela e fosse tocado por ela, se tornava imundo. E se ela estivesse ali, todo mundo ali podia apedrejar ela, condenar ela, porque você veio no nosso meio, você não pode ficar aqui. Mas Jesus Jesus queria ensinar algo à multidão. Jesus queria ensinar algo a Jairo. Fala: Jairo, segura a sua ansiedade, segura, eu sei da sua situação, está no meu controle, Jairo. Eu estou no controle de tudo. E Jesus para. Eu imagino Jesus, os discípulos: quem tocou? Esse homem agora endoidou de vez. Uma multidão, e fala quem tocou. Eu imagino Jairo, irmão. Jairo falou: não é possível. O homem está falando quem tocou, e minha filha está lá morrendo. Aí Jesus para. Jesus dedica todo o tempo, toda a atenção àquela mulher. A mulher se revela, viu que não tinha mais como se esconder, ela se revela, porque tudo que Deus faz é para a glória dele, amém? É para que ele possa demonstrar o seu poder. Não é para te exaltar. Deus quer te abençoar, Deus quer te curar, Deus quer te restaurar, mas é para que a glória dele seja revelada, para que outros possam ver quem ele é, para que nós possamos aprender e entender mais quem é Deus. E ali Jesus fala para aquela mulher que estava com medo, a voz dela estava trêmula e ela estava com medo do que poderia acontecer. Mas Jesus fala algo muito importante no versículo 48. Então disse: filha, tua fé te salvou, vai-te em paz, ninguém mais pode te condenar. A tua fé te salvou, você está salva. Sou eu que estou falando, não precisa ter medo. Eu puxo a responsabilidade para mim. O teu problema, a tua luta não é mais sua. Jesus está falando: é meu. Ninguém pode te condenar. No momento que Jesus fala isso para aquela mulher, que todos já estavam querendo pegar aquela mulher pela lei judaica, por causa da lei, todos já estavam querendo pegar. Jesus fala assim: a tua fé te salvou. Jesus fala: eu estou falando que você está salva, vai-te em paz. Jesus fala assim, pega toda a responsabilidade e traz sobre ele. Se tem que condenar, se tem que vir alguém, é contra mim, porque você, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Da mesma maneira, quando chega os da casa de Jairo e fala: tua filha está morta, não incomodes mais o mestre, Jesus está assumindo uma responsabilidade para ele. Ela não está morta, não temas, crê somente, ela não está morta, mas ela dorme. Jesus está arrumando um problemão para ele mesmo. Fala: Jairo, está no meu controle, ela dorme. Agora Jesus tinha que provar para toda a sociedade, para todo mundo que estava ali, que ela não estava morta, mas ela estava dormindo, que ele iria trazer ela de volta. O que Jesus está dizendo hoje para você aqui, irmãos? Acalma o teu coração, deixa, eu estou no controle, está no meu tempo, não fique ansioso. A tua luta, a tua dificuldade é minha. Não temas, crê somente, descansa. Eu estou no controle de tudo. Já finalizando a mensagem, irmãos, nós sabemos o que aconteceu. Fala para mim, responde uma coisa. Vamos lá no versículo 51. Versículo 51. Tendo chegado a casa, a ninguém permitiu que entrasse, senão Pedro, João e Tiago, bem assim o pai e a mãe da menina. E o versículo 52, que eu quero frisar agora com os irmãos: e todos choravam e pranteavam, mas ele disse: não choreis, ela não está morta, mas dorme.
Diga uma coisa para mim, irmão. Não precisa me responder com sua voz, mas responda você mesmo pensando. Quem quer entrar num lugar onde há choro e onde há pranto? Quem quer entrar nesse lugar? Quem quer ir no velório, irmãos? Quem gosta de ir no velório? Quem aqui gosta de velório? É a coisa mais difícil, pastor, pregar em velório, não é? Quem quer ir, irmãos? Ninguém quer ir. Ninguém quer entrar nesse lugar. Mas Jesus entra. E Jesus entra para ressuscitar. Jesus entra para transformar. Jesus entra para mudar choro e pranto em risos, em alegria, em júbilo. Jesus falou: estou contigo, Jairo, eu vou até sua casa. Eu vou até sua casa. E nós sabemos o que aconteceu. No versículo 53, riram-se dele porque sabiam que ela estava morta. Entretanto, versículo 54, tomando-a pela mão, disse-lhe em voz alta: menina, levanta-te. Voltou-lhe o espírito imediatamente, levantou-se e lhe deram de comer. Irmãos, quando Jesus entra, quando você entende isso, de se prostrar, de se colocar diante de Jesus, Jesus entra para mudar e transformar situações, amém? Quero convidar a igreja a ficar de pé. E eu quero falar algo muito especial. Quero chamar o pastor Rogério aqui à frente já. Quero falar algo muito especial para os irmãos essa noite. Aquelas duas perguntas que eu fiz: